Tem muitos países com realidades únicas e estranhas, mas tem um lugar no mundo onde, por gerações, as relações íntimas eram praticadas, sem tirar a roupa. O motivo? Uma ilha misteriosa, marcada por uma repressão tão extrema que ficar nu era considerado um pecado mortal. Um caso real e documentado que trouxe à tona uma sociedade escondida no meio do século XX e que alguns ainda acham que existe. Não perca este novo vídeo do Mundo Sem Censura, porque hoje você vai descobrir uma Irlanda como nunca antes. Como você vai ver, um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do planeta. Um contraste surpreendente se pensarmos que neste país conhecido como a Terra das Bruxas, nasceu o Halloween, e eram realizados rituais ancestrais onde homens e mulheres dançavam nus ao calor das fogueiras. A nação com a maior proporção de homens e mulheres ruivos do mundo. Mulheres que os antigos romanos consideravam tão belas quanto perigosas, e que hoje continuam aparecendo em muitas pesquisas como as mais desejadas do planeta. Um país de extremos, já que ao mesmo tempo em que tem ilhas onde o ato íntimo era feito vestido, também tem praias onde as pessoas tomam banho sem roupa. Uma dualidade que tem muito a ver com o fato de que, apesar de ser considerado o país mais rico da Europa, muitos o abandonam devido à extrema desigualdade e à falta de oportunidades. Uma região de beleza extraordinária, já que aqui há mais castelos por quilômetro quadrado do que em quase qualquer outro lugar do mundo. Falésias de tirar o fôlego e calçadas lendárias onde, segundo a lenda, gigantes caminhavam. Preste atenção e não perca este vídeo, porque garantimos que tudo nele vai te surpreender. Vamos começar. Dizem que existem lugares no mundo onde a magia não é apenas uma lenda, mas parte da paisagem, e este país é um deles. Uma ilha verde, selvagem, indomável, com vales cobertos de neblina e penhascos que parecem tocar o céu. Muitos ainda acreditam em elfos, fadas e espíritos que caminham entre os vivos. Mas não é preciso acreditar no invisível nem olhar para o passado para sentir que este país guarda muitos segredos. E aqui você vai descobrir o que ninguém conta. Nesta viagem pela Irlanda, não só vamos explorar paisagens de sonho, castelos encantados e antigas lendas celtas, mas também vamos além, descobrindo rituais ocultos e o que há de verdade em ilhas onde as relações se mantêm sem tirar a roupa. Assim como as muitas razões pelas quais, apesar de ser o país mais rico da Europa e, para muitos, o lugar com as mulheres mais bonitas do planeta, boa parte da sua sociedade prefere fugir deste lugar. A Irlanda é uma ilha localizada no extremo noroeste da Europa, mas a sua geografia vai muito além do físico. Também é marcada por uma profunda divisão histórica. Embora muita gente confunda, a República da Irlanda não faz parte do Reino Unido. Na verdade, só a Irlanda do Norte, a região que ocupa o canto nordeste da ilha, pertence a ele. As duas compartilham a única fronteira terrestre da ilha, mas seus caminhos têm sido bem diferentes. A atual República da Irlanda se separou do Reino Unido no século XX, depois de uma longa luta pela independência, marcada por tensões políticas, culturais e religiosas. Esse processo deixou cicatrizes profundas, especialmente na Irlanda do Norte, onde durante décadas rolaram tensões sérias entre comunidades com visões diferentes. Embora hoje a paz seja a regra, a memória daqueles anos ainda vive em murais, ruas e testemunhos, e é impossível entender a Irlanda de hoje sem conhecer essa história. Mas como você verá mais adiante neste documentário, neste país nada é preto ou branco, e muitas de suas realidades coexistem em uma espécie de equilíbrio mágico. Todo o país é um tapete de colinas verdes, costas escarpadas e vilarejos espalhados. Com uma área de cerca de 70 mil quilômetros quadrados, é menor que Portugal e tem uma densidade populacional bem baixa, uma das mais baixas da Europa Ocidental, com pouco mais de 5 milhões de habitantes, o que significa que há regiões amplas praticamente vazias, onde você pode dirigir por horas sem cruzar com ninguém, exceto talvez uma ovelha ou uma lenda. Essa relativa solidão, aliada ao clima instável e às terras cobertas de neblina, moldou uma paisagem que parece ter sido projetada para esconder mistérios e que certamente tem muito a ver com a história do país. Devido à baixa densidade populacional, a maioria dos irlandeses vive em cidades como Dublin, Cork ou Galway,
embora o que é realmente fascinante aconteça longe dos centros urbanos. Uma dessas curiosidades fascinantes é que, embora muitos não saibam, é oficialmente o país mais rico da Europa em termos de produto interno bruto per capita. Uma afirmação surpreendente, especialmente se lembrarmos que, há apenas alguns anos, este país foi protagonista de uma das piores crises econômicas da Europa, e ainda mais desconcertante se compararmos com potências como a Alemanha ou a Noruega. Como é possível que uma pequena ilha, com menos habitantes do que muitas cidades europeias, supere hoje gigantes econômicos em riqueza? A resposta existe, mas não é tão simples, porque por trás desse milagre econômico há também uma armadilha. Grande parte dessa riqueza recente se deve ao fato de que as maiores multinacionais de tecnologia do mundo, como Apple, Google ou Facebook, estabeleceram aqui suas sedes fiscais europeias, aproveitando benefícios tributários únicos. Por isso, os números são impressionantes, mas também enganosos. Porque, embora as estatísticas digam que aqui se vive melhor do que em qualquer outro país europeu, milhares de pessoas emigram todos os anos por falta de oportunidades reais. Mas falaremos disso mais tarde. Porque, por mais contraditório que pareça, este país está cheio de surpresas, contradições e uma beleza que às vezes só se revela quando se decide olhar mais de perto. Poucos sabem, mas a Irlanda é um dos países com mais castelos por quilômetro quadrado do planeta. Basta percorrer suas estradas rurais para encontrar ruínas medievais cobertas de musgo, fortalezas erodidas pelo vento à beira-mar e torres solitárias que se erguem entre a neblina. Entre os mais enigmáticos está o Castelo de Leap, considerado por muitos como o mais assombrado do país. No seu interior, foram registradas aparições, lamentos e até figuras sombrias que percorrem os seus corredores. Disse que aqui se encontra o famoso Elemental, um espírito primitivo que cheira a carne podre e que, segundo os relatos, provocou desmaios e pânico entre os visitantes. A isso se soma a Capela Sangrenta, uma capela onde, durante uma disputa familiar no século XV, um padre foi assassinado pelo próprio irmão enquanto celebrava a missa. Desde então, muitos acreditam que sua alma ainda ronda este lugar. Mas nem todos os vestígios do passado irlandês têm uma origem sangrenta. Em muitas colinas e campos isolados, ainda se erguem as torres redondas, construídas por monges cristãos entre o 9º e 12º século, conhecidas como Cloig Teach, que significa Casa do Campanário. Essas estruturas serviam para guardar objetos sagrados, esconder-se dos ataques vikings e, em alguns casos, também como símbolo de poder espiritual. Pensando em ataques, é essencial entender a origem celta dessa região, uma realidade marcada por séculos de invasões e conflitos. A Irlanda foi o lar de tribos celtas há mais de 2000 anos. Os celtas não eram um povo unificado, mas um conjunto de clãs guerreiros que compartilhavam uma língua, símbolos e uma conexão profunda com a natureza e a magia. A cultura deles era cheia de rituais sagrados, druidas, e uma visão espiritual do mundo em que cada árvore, rio ou colina tinha uma alma. Não é por acaso que o Halloween nasceu aqui, nesta terra de neblina e símbolos antigos, e que durante séculos a Irlanda foi conhecida como a Ilha das Bruxas. Mas vamos explorar isso mais tarde, porque chegou a hora de descobrir por que as mulheres irlandesas foram, e continuam sendo, consideradas entre as mais bonitas e desejadas do planeta. Para entender isso, precisamos entender que esses povos celtas logo chamaram a atenção e a cobiça dos maiores impérios. Os primeiros a chegar foram os romanos. Embora nunca tenham conseguido conquistar completamente a Irlanda, uma terra que chamavam de Ibérnia e que viam como inóspita e selvagem, eles deixaram para trás crônicas fascinantes, relatos de uma ilha envolta em névoa, habitada por povos indomáveis e mulheres de uma beleza tão hipnótica quanto perigosa. Nelas, descreviam os habitantes como ferozes e livres, e suas mulheres como verdadeiras aparições. Segundo autores como Tácito e Júlio César, nessas terras do norte encontraram as mulheres mais bonitas que já tinham visto, mas também as mais indomáveis. As mulheres celtas eram famosas por lutar ao lado dos homens, carregar punhais escondidos e dominar o uso de ervas que podiam curar.
ou matar. Eram desejadas, mas também temidas. Mais tarde chegaram os vikings atraídos pelo ouro dos mosteiros e pelas lendas sobre as chamadas Mulheres de Fogo. Em muitos ataques, eles não buscavam apenas riqueza. Também levavam mulheres cativas. Porque nos portos vikings do norte da Europa, as irlandesas eram consideradas um tesouro por seu exotismo e especialmente por seus cabelos. Uma realidade que ainda persiste, na qual a genética jogava e joga um papel especial, devido aos altos níveis de feomelanina, uma variação genética que afeta a pigmentação, que fez com que a Irlanda tivesse uma das maiores concentrações de cabelos ruivos naturais do mundo. Por isso, hoje a Irlanda tem a maior porcentagem de ruivos por metro quadrado do planeta. Estima-se que aproximadamente 12% da população tem essa característica naturalmente, e que mais de 30% carrega o gene recessivo, o que significa que é muito provável que continuem nascendo pessoas ruivas por muitas gerações. É um fenômeno fascinante, especialmente em um mundo globalizado, onde muitas características tendem a mudar com o tempo. Mas aqui, o ruivo continua firme. Mas essas lendas sobre mulheres bonitas não ficam só no passado, já que em várias pesquisas de sites de namoro, rankings internacionais e até estudos sociológicos atuais, as mulheres ruivas irlandesas continuam sendo as mais desejadas do planeta. Sua combinação de pele clara, sardas, cabelos vibrantes e uma atitude segura, sensual e com um ar selvagem as transformou em fantasias recorrentes. Não se trata apenas de beleza física. Há uma aura, uma energia, uma força ancestral que parece acompanhá-las desde os tempos das espadas e dos druidas. Se você gosta desse tipo de história tanto quanto nós, inscreva-se no Mundo Sem Censura e ative a campainha. Como você pode ver, aqui não viajamos apenas. Tentamos descobrir o que poucos conhecem e menos ainda se atrevem a contar. E ainda há muito para ver. Levando tudo isso em conta, não é por acaso que muitas lendas irlandesas têm como protagonistas mulheres de cabelos ruivos. Lendas como as das bruxas, que têm muito a ver com o passado deste país. Mas por que essa ilha foi considerada por gerações como a Ilha das Bruxas? A resposta está na sua essência. A Irlanda foi uma das últimas terras da Europa a se cristianizar e uma das que mais resistiu às imposições religiosas externas. Antes da chegada do cristianismo, o mundo celta que dominava a ilha estava profundamente ligado ao espiritual, ao feminino e ao natural. A bruxaria, nesse contexto, não era vista como um ato maligno, mas como uma forma de sabedoria ancestral. As bruxas eram curandeiras, herbalistas, parteiras ou druidas, mulheres que conheciam os segredos do corpo, das estrelas e da alma. A rainha Medb, uma das figuras mais icônicas da mitologia irlandesa, é um dos melhores exemplos dessa visão. Diziam que ela escolhia seus amantes pela força física e vigor, que cavalgava à frente do seu exército, e que sua libido era símbolo de fertilidade e liderança. Realidades e lendas como essa fizeram com que, durante séculos, os antigos irlandeses celebrassem a sexualidade como uma forma de união sagrada com a terra. Por isso, durante festivais como o Beltane, que acontecia no início do verão, muitos homens e mulheres se reuniam nas florestas, acendiam fogueiras, dançavam nus sob a lua e selavam uniões carnais como rituais de fertilidade. Essas práticas não eram consideradas imorais por esses povos, mas parte do equilíbrio natural entre a vida, a morte e a criação. Esse tipo de celebração perturbava profundamente a Igreja, que durante a Idade Média tentou erradicar qualquer manifestação de sexualidade livre, especialmente a feminina. Embora a Irlanda tenha tido a sorte de não passar por caças às bruxas tão brutais quanto as da Alemanha ou da Escócia, muitas mulheres sábias foram silenciadas, acusadas de bruxaria ou heresia, simplesmente por manter práticas ancestrais ou por não se submeterem à nova ordem moral. Uma realidade que tem muito a ver com um dos legados mais sombrios e fascinantes que a Irlanda deu ao mundo, a festa do Halloween. Embora hoje a gente conheça por fantasias, doces e filmes de terror, a verdade é que o Halloween nasceu na Irlanda, e suas raízes não têm nada a ver com Hollywood, mas com a cosmovisão celta e sua conexão íntima com a natureza.
como você está descobrindo. Tudo começou com o festival de Samhain, que se pronuncia Samhain, celebrado pelos celtas há mais de 2000 anos. Esse evento marcava o fim da colheita e o começo do inverno para eles, mas também uma noite única em que se acreditava que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos ficava tão fino que os espíritos podiam atravessá-lo. Durante o festival de Samhain, as famílias celtas acendiam fogueiras sagradas, se fantasiavam com peles de animais e deixavam comida fora de casa para apaziguar os espíritos errantes. Para eles, não era uma noite de medo, mas de respeito. Uma dança entre a vida e a morte, entre o passado e o presente. Com o passar do tempo e a chegada do cristianismo, a igreja tentou absorver essa celebração pagã, transformando-a no Dia de Todos os Santos. No mundo anglo-saxão, essa noite anterior ficou conhecida como All Hallows Eve, que significa Véspera de Todos os Santos. E com o passar dos séculos, esse nome foi se transformando até dar origem à palavra que todos conhecemos hoje, Halloween. Se você está achando essa história tão surpreendente quanto nós, curta. Assim saberemos que você quer mais conteúdo como este. Mas a Irlanda vai além das bruxas, do Halloween e dos castelos encantados. Neste país, a magia brota das pedras, do mar e das montanhas, com lendas que perduram de geração em geração. Um dos lugares que melhor representa essa ligação ancestral é a mítica Calçada dos Gigantes, localizada na costa da Irlanda do Norte. Um nome que pode ser visto de longe, já que este lugar parece um caminho construído por titãs. A Calçada dos Gigantes é formada por cerca de 40.000 colunas de basalto perfeitamente hexagonais, que se erguem como degraus de uma escada que desaparece no oceano. A explicação científica indica que tudo se deve a uma antiga erupção vulcânica, que ocorreu há mais de 60 milhões de anos. Mas a lenda é muito mais emocionante. Segundo a lenda, o gigante irlandês Fionn Mac Cumhaill construiu a calçada de pedra para atravessar o mar e desafiar seu inimigo escocês, o temível Benandonner. Mas ao se aproximar e vê-lo de perto, Fionn percebeu que seu rival era muito maior do que imaginava e fugiu de volta para casa. Lá, sua esposa, astuta como poucas, bolou um plano brilhante. Disfarçou Fionn de bebê e o colocou em um berço gigante. Quando Benandonner chegou procurando briga e viu o suposto filho de Fionn, ficou paralisado. Ele deve ter pensado, se esse é o bebê, como será o pai? Aterrorizado, o gigante escocês deu meia volta e fugiu o mais rápido que pôde, destruindo a calçada com as próprias mãos para que Fionn não pudesse segui-lo. Assim nasceu a Calçada dos Gigantes, uma formação natural de mais de 40.000 colunas de basalto perfeitamente encaixadas, que parecem esculpidas por mãos sobrenaturais. Hoje é patrimônio da humanidade pela Unesco e uma das paisagens mais impressionantes do país, onde ciência e mito coexistem como se fossem parte da mesma história. E já que estamos falando de histórias que sobrevivem ao passar do tempo, poucos sabem que o pub mais antigo da Europa, e portanto do mundo ocidental, também fica na Irlanda. Trata-se do Shan's Bar, um pequeno e encantador pub localizado na cidade de Athlone, no coração do país. De acordo com registros históricos, este pub abriu suas portas no 10º século e há mais de 1000 anos serve cerveja. Dentro do pub ainda estão preservados restos das paredes originais feitas de vime e barro, e sua história foi comprovada até mesmo pelo livro Guinness dos Recordos. Entre todos os segredos que a Irlanda guarda, há um que quase ninguém ousa mencionar. Mas como você sabe, neste canal não só viajamos, mas também descobrimos com outros olhos. E o que você vai conhecer agora é uma história tão recente quanto inquietante, que vai fazer você ver a Irlanda com outros olhos. Porque não estamos falando de lendas antigas ou contos passados de geração em geração, mas de um caso real e documentado, embora muito pouco conhecido, que revelou uma sociedade oculta em pleno século XX. Uma história real que supera a ficção, um lugar tão desconectado do mundo moderno que seus costumes parecem ter saído de outra época. Esse lugar é conhecido como Innisbig, que em gaélico significa Ilha Pequena, um nome fictício que o antropólogo John Cowan Messenger escolheu para proteger tanto a identidade dos moradores quanto a localização exata da ilha. Nos anos 60,
Esse pesquisador norte-americano chegou a essa pequena ilha situada na costa oeste da Irlanda. E o que ele descobriu lá deixou o mundo acadêmico perplexo. Uma comunidade onde as relações íntimas, a nudez e até mesmo o contato físico eram considerados pecados impuros potencialmente mortais. Nessa ilha, o corpo era motivo de vergonha desde o nascimento. As mulheres evitavam ficar nuas, mesmo quando se lavavam. Homens e mulheres dormiam com roupas, e quando havia relações sexuais, geralmente dentro do casamento e apenas com a intenção de procriar, elas aconteciam sem tirar a roupa, pois nesse lugar, a simples conversa sobre o corpo ou o desejo era motivo de escândalo. As crianças em Innisbig cresciam em silêncio total sobre sua biologia. Não havia educação sexual, nem explicações sobre gravidez ou parto. As gravidezes eram vistas como um castigo divino, uma consequência inevitável do desconhecido. E agora conta pra gente, você gosta de homens ou mulheres ruivas? Ou prefere loiras ou morenas? O que você acharia de ter relações sem tirar a roupa? Você acha que ainda existem lugares assim, escondidos do mundo moderno? Ou você acha que eles deveriam existir? Deixe sua resposta nos comentários. Isso nos ajuda muito a continuar criando conteúdo como este todas as semanas e a fazer crescer esta comunidade. Além disso, adoramos ler você. E você vai se surpreender com a opinião de outras pessoas que estão vendo o mesmo que você. Obrigado por estar aqui. Em Innisbig, coisas tão simples como beijos eram proibidas. Os casamentos eram acordos sociais onde o afeto mal tinha lugar. E o prazer era visto como algo sujo. Esse estilo de vida se devia em parte a um isolamento extremo, já que a ilha mal tinha contato com o exterior, e em parte a uma interpretação rígida e dogmática do catolicismo, que se infiltrava até nos aspectos mais íntimos da existência. E como a localização exata de Innisbig nunca foi revelada, por respeito à privacidade dos seus habitantes, ainda hoje há quem acredite que essa comunidade poderia continuar vivendo da mesma maneira, escondida entre as centenas de ilhas que pontilham a costa oeste da Irlanda. Provavelmente muito longe das praias e lagos naturistas que também existem neste país, lugares onde a liberdade e a conexão com a natureza são celebradas tomando sol e nadando sem roupa. Outra faceta da dualidade irlandesa, uma terra de contrastes profundos que conheceremos no final do vídeo. Mas antes de conhecer essas praias que ainda dividem o país, vamos explorar outro mistério igualmente impactante. Como é possível que, apesar de ter o produto interno bruto per capita mais alto de toda a Europa, milhares de pessoas abandonem a Irlanda todos os anos em busca de uma vida melhor? O que está acontecendo nesta terra selvagem para que tantos queiram partir? Como a gente falou no começo deste documentário, de acordo com os dados mais recentes do Fundo Monetário Internacional, a Irlanda tem um PIB per capita de mais de 140 mil dólares americanos. À primeira vista, isso faz dela o país mais rico do continente europeu. Mas será que é mesmo assim? Esse número reflete a vida cotidiana da maioria dos irlandeses? A resposta, para muitos, é um sonoro não, já que boa parte dessa riqueza não pertence às pessoas que vivem lá, mas a grandes corporações multinacionais que escolheram a Irlanda por seu atraente sistema fiscal. Este país se tornou um paraíso para empresas tecnológicas, farmacêuticas e financeiras, graças a um dos impostos sobre as sociedades mais baixos da Europa, que mal passa dos 12%. Isso significa que as maiores empresas registram aqui bilhões em lucros, embora na realidade operem em dezenas de países. É um fenômeno que os economistas chamam de PIB inflado pelas multinacionais, e que cria uma imagem de prosperidade que nem sempre se traduz em bem-estar real para o cidadão comum. Enquanto isso, devido a realidades como essa, o preço da habitação disparou. Em cidades como Dublin, muitos jovens não têm condições de pagar um aluguel decente, muito menos comprar uma casa. O salário médio não aumentou no mesmo ritmo que o custo de vida, e em muitas áreas rurais, há um sentimento profundo de abandono. A isso se somam a crise do sistema de saúde público e a escassez de serviços sociais em muitas regiões do país. Então,
Como é possível que em uma terra com tanta riqueza oficial, com paisagens de sonho e algumas das mulheres consideradas as mais bonitas do mundo, tantas pessoas queiram ir embora? Talvez porque por trás desse cartão postal perfeito se esconde essa realidade complexa, pela qual muitos sentem que não podem, nem poderão, construir um futuro digno. Além desses dilemas econômicos, há muitos motivos que tornam a vida na Irlanda tentadora para alguns. Entre eles, há um que costuma surpreender, pois, apesar das temperaturas bastante frias durante boa parte do ano, na Irlanda existem praias e lagos naturistas, onde as pessoas vivem sem roupas. Embora a Irlanda não seja o primeiro destino que vem à mente para um banho ao ar livre, devido ao seu clima instável e à força do Atlântico, existe uma comunidade cada vez mais ativa que defende a prática do naturismo como uma forma de liberdade, saúde mental e conexão com a natureza. Um dos lugares mais emblemáticos para isso é Rock Cliff, no condado de Dublin, uma pequena área rochosa à beira-mar, frequentada por moradores locais que praticam o skinny dipping, ou banho natural. Além disso, o lago Loch Owler, em forma de coração e situado nas montanhas de Wicklow, é outro desses cantos onde alguns fogem do mundo e das roupas. Essas práticas, embora não sejam oficialmente regulamentadas como em outros países, contam com certa tolerância social se forem realizadas com respeito, discrição e em áreas pouco movimentadas. No verão, principalmente durante o solstício, e até mesmo em festividades como o Halloween, não é raro encontrar grupos que celebram o contato com a natureza sob o espírito celta de respeito pelo corpo e pela terra. No entanto, provavelmente a imagem mais icônica da Irlanda não está em nenhuma praia ou ilha proibida, nem em calçadas de gigantes ou castelos encantados, mas no topo de enormes falésias que parecem ter saído de outro mundo. As falésias de Moher, no condado de Clare, a oeste do país, são impressionantes paredes de rocha que se elevam a mais de 200 metros acima do Atlântico e se estendem por mais de 8 quilômetros. Por seu caráter turístico e protegido, estas falésias oferecem outra forma de comunhão com a natureza selvagem. O vento batendo no rosto, o rugido das ondas e a sensação de estar no último limite do mundo conhecido. O melhor resumo visual desta terra de extremos que é a Irlanda. Com tudo o que você já sabe sobre a Irlanda, e antes de explicar como viajar e aproveitar ao máximo este país, gostaríamos de saber se você ficaria para viver em um lugar assim ou se procuraria outra terra com mais oportunidades. Adoraríamos ler seus comentários e conhecer sua história, porque esse contraste não é exclusivo da Irlanda. E muitos países vivem atualmente com essas e outras dificuldades. Chegados a este ponto, é provável que estejas a perguntar-te como planear uma visita ao misterioso e fascinante país da Irlanda. No Mundo Sem Censura, reunimos todas as informações essenciais para que aproveites ao máximo a tua experiência nesta terra de verdes eternos, lendas celtas e contrastes sociais surpreendentes. A maneira mais comum de chegar à Irlanda a partir da América do Sul ou da América Central é voando com escala, geralmente em cidades como Madrid, Amsterdã ou Londres. De lá, há voos diretos para Dublin, a capital irlandesa, que costuma ser o principal ponto de entrada. Dos Estados Unidos e do Canadá, há melhores conexões diretas, especialmente a partir de Nova York, Boston, Chicago e Toronto. Uma vez na Irlanda, é muito fácil se locomover. As principais cidades são conectadas por trens modernos e ônibus de longa distância. Mas para explorar seus cantos mais mágicos, como falésias, praias desertas ou vilarejos, recomendamos alugar um carro. Mas lembre-se de que neste país se dirige pela esquerda. Quanto ao custo de vida, a Irlanda não é um destino barato, e isso fica evidente desde o primeiro café. Um café básico pode custar entre 3 e 4 euros, enquanto uma pinta de cerveja em um pub tradicional como o Shan's Bar, o mais antigo do mundo, fundado por volta do ano 900, como você já sabe, custa cerca de 6 euros. Uma noite em um hotel para 2 pessoas em uma cidade custa em torno de 70 a 120 dólares americanos, sempre dependendo da época do ano. Quanto à segurança, a Irlanda é considerada um país bastante seguro. Os índices de criminalidade são baixos, principalmente fora das grandes cidades.
Mas, como em qualquer destino turístico, é bom tomar os cuidados habituais, especialmente em áreas com pubs à noite ou em bairros periféricos. E se você está pensando em ficar mais tempo, a possibilidade de conseguir emprego depende do tipo de visto e da sua nacionalidade, mas é bem provável conseguir um bom emprego devido às realidades que você conheceu. Para quem tem cidadania europeia, é fácil se deslocar e trabalhar. Para os latino-americanos, existem alguns programas de visto limitado, como o Working Holiday em países como Argentina, Chile ou México. Você chegou ao final do vídeo. Gostou dessa viagem sem filtros pela Irlanda? Então não hesite. Inscreva-se agora e ative a campainha, porque no mundo sem censura, toda semana a gente leva você para descobrir lugares incríveis com histórias que poucos conhecem e que vão te deixar de boca aberta. Se você também acredita, como a gente, que a realidade supera a ficção, não perca o próximo vídeo, onde mostramos um dos cantos mais fascinantes e desconhecidos do planeta. Clique agora, porque o que você vai ver vai te surpreender.